Olá, amigos! Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Lições de Amor. Sou Patrícia Lins e hoje nós estamos aqui apresentando Luciana Moreira, que é a nossa palestrante desta noite. Hoje é o terceiro dia do nosso seminário das Mulheres no Evangelho e Luciana vai nos falar sobre Prisca, de Paulo e Estevão. E a frase que nós escolhemos como temática foi: se Jerusalém conhecesse essa vitória do Mestre, renderia graças a Deus. Mas antes, Lu, por favor, se apresente. Olá, Paty, boa noite. Obrigada pelo convite de estar mais uma vez com você no canal e nesse evento tão bonito para nós mulheres. E eu sou Luciana Moreira, eu trabalho, numa casa espírita aqui em Salvador. Estudo um pouco o espiritismo, gosto muito. É algo que me faz muito bem. E agora a gente precisa também trabalhar na seara do Senhor, então eu estou aqui atendendo a convite, muito bonito também, da Patrícia, e é isso. Seja muito bem-vinda, viu, Lu? Então, gente, antes da gente começar, como é nosso hábito, como a gente tem feito durante esses dias, vamos fazer uma prece. Então, pediríamos que fechássemos os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, mentalizando a figura de Jesus, que de uma forma tão bonita soube emancipar e engrandecer cada uma das mulheres que se tornaram suas discípulas, tanto aquelas que conviveram com ele, quanto as que vieram após, como é o caso de Prisca. Senhor Jesus, abençoa o nosso esforço humilde de alcançar-te os sublimes desígnios, de nos ater ao essencial na sua mensagem. Ajuda-nos, mesmo sendo muito pequenos, a entender e viver conforme o teu Evangelho. Abençoa em especial a nossa querida amiga e irmã Luciana Moreira, na noite de hoje, a fim de que ela seja inspirada pelo Espírito Santo, que aclare os seus pensamentos e que a possam intuir com as melhores vibrações sobre o teu amor e sobre a tua bondade. Protege a todos nós e envolve-nos na tua santa e divina paz. Que o Senhor seja sempre louvado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Lu, fique à vontade, minha amiga. Que assim será. Eu fiquei muito feliz com o tema, com o convite para falar dessa mulher do Evangelho, pois não é muito bem comentada, né? Ela não é muito bem falada em nenhum. Na verdade, em muitas obras, né, espíritas e outras obras até históricas a respeito dessa personagem do cristianismo tão importante. E não sabemos muito da origem dela, né, Prisca, mas sabemos o quanto ela amou Jesus, o quanto ela deu a vida, né, dela em prol da causa, né, da expansão do cristianismo e do amor a Jesus, que ela tanto falava nas poucas linhas que eu pude perceber, pude pesquisar. E Emmanuel fala também dela com muita precisão quando ele diz que ela era a personificação do carinho. E esse carinho que ela tinha não era só por Jesus, era por Deus, acima de tudo, por Jesus, mas também por aqueles que passavam por ela, que passavam perto, que tinha o prazer de ter o contato com essa mulher tão
importante para o cristianismo. Então, assim, o que sabemos é que ela era órfã, né? Ela trabalhou como serva na casa de Ezequias, que é o irmão de Gamaliel, em Palmira, né? Que eles moravam em Corinto, né? Então, e ela se encontrou com Áquila, eles se apaixonaram, é assim que eu ouvi, né, nas pesquisas que eu fiz, e daí em diante eles criaram um elo entre eles, um elo muito importante, porque eles tinham um carinho mútuo, um respeito mútuo, e coadunavam, né, com o mesmo pensamento cristão, e formaram uma família muito bonita. Moraram em Roma, né, onde foram expulsos por conta de um decreto de Cláudio, imperador, e ele expulsou os cristãos, alegando que a comunidade cristã perturbava a ordem pública, né? Aquela coisa de vamos tirar eles porque estão mudando muita coisa. Então, quando a gente começa a incomodar, é hora de retirar, né? E quando a gente incomoda é porque provavelmente a gente tem algo importante a falar. E eles saíram de Roma, foram para Jerusalém, e lá eles começaram uma vida novamente, né? Ele era tecelão, né? O marido de Priscila, Prisca, né? Tem as duas formas, né? Prisca quer dizer Priscila, e eles começam a viver lá. Daí, segundo, né, eu li, Áquila, ele conhece Pedro por conta de uma enfermidade que ele tinha desde criança, e ele vai à casa do caminho, é curado por Pedro, e daí eles começam um laço de praticamente pai e filho, e provavelmente é nessa época que eles se convertem ao cristianismo, ou antes disso, não fica muito claro, acredito que antes, né? E eles começam a frequentar a Casa do Caminho, a ouvir as pregações, e o Áquila tinha um pai, que também tinha um negócio em Jerusalém, mas por conta das perseguições de Saulo, eles foram presos, né? O pai dele foi muito açoitado, foi muito massacrado por conta de, na verdade, não era nem mais por causa do cristianismo, era por conta de poder, que negócios, né, que foram tomados dele. E aí eles tiveram que, o pai dele morreu, e por conta disso Pedro foi deu a ideia deles saírem de Jerusalém escondidos, para que não pudessem, né, ser mais uma vez apanhados e massacrados com aquele ódio aos cristãos. Eles foram então foram para Corinto, para Palmira, encontraram Ezequias, provavelmente. Ezequias deu um lugar para eles trabalharem no deserto de Dan, e foi lá que eles encontraram Saulo, né? Foi quando Saulo foi ter com Gamaliel, e Gamaliel deu essa possibilidade dele se encontrar, dele voltar para si no deserto, estudar mesmo, como a gente já conhece a história de Paulo. E dali, no deserto de Dan, Prisca e Áquila formaram uma dupla, né? Porque existia muita lealdade, uma dupla cristã, e surgiria uma igreja. E a gente fala, eu compreendo, que dentro deles já existia uma igreja, né? A igreja de Jesus. E daí eles precisavam passar isso para outros. Mas não tinham conhecimento para fazer isso. Então, a chegada de Paulo no deserto de Dan tanto ajudou Paulo quanto ajudou Áquila e Prisca. E claro que não existem coincidências, né? A gente sabe disso, que tudo é uma engrenagem divina para que as coisas possam fluir. Porque Prisca e Áquila, eles foram importantíssimos para a expansão da igreja, né?
para o cristianismo. E aí, no deserto de Dan, Saulo não se apresentou como, né, Saulo de Tarso, e foi primeiro pegando primeiro foi tentando conhecer aqueles que estavam com ele. E conheceu também a história deles para com, né, as perseguições de Saulo, dele próprio, e ele ficou, né, bem sentido com essa questão, se sentiu também muito culpado, muito embora o casal era muito generoso. Eles diziam que com certeza Saulo não sabia de tantas atrocidades, e ele até perseguia, mas ele não tinha consciência do que estava acontecendo. Ele faz a meia-culpa, né? Disse que não. Então, depois de um tempo, ele, mesmo ouvindo a história dos dois, da prisão, né? Dos açoites, da morte do pai de Áquila, ele, né, se apresentou aos dois e grata surpresa, né, de que eles não o trataram com desprezo nem ódio, muito pelo contrário, eles foram muito bons, muito perdoaram. Na verdade, já haviam perdoado, né? Que aquela fala que Pedro falou para ele quando eles iam fugir de Jerusalém, tá? Palmira, Pedro fala para Áquila: não odeie Saulo de Tarso, porque assim como Jesus falou, devemos perdoar e amar aqueles que nos fazem mal. Então, é um ensinamento que ficou muito com eles, como eles tinham um coração, né, muito bom e seguiam de verdade a Jesus. Então, eles já tinham perdoado. E Prisca, ela fala que, né, a frase que a Patrícia falou, que se Deus, né, se Jesus soubesse o quanto, nossa, aquele momento especial, que ela poderia demonstrar realmente o amor que ela sentia pelo algoz, né? Por aquele que tanto a fez padecer por conta da vertente religiosa que eles seguiam. Então, ela ficou grata por poder demonstrar o amor que ela sentia por alguém que ela deveria, né, odiar, alguém que ela deveria, por conta das questões sociais que hoje a gente, né, sabe como é, aquele que nos fez mal a gente vai odiar. E ela ficou feliz em saber que ele estava ali perante ela e ela poderia demonstrar a Jesus o quanto ela era fiel a ele, aos seus ensinamentos. Então, essa parte é muito emocionante do livro Paulo Estevam, onde eles se abraçam, onde eles demonstram o amor. E ela, muito mais, ela demonstra muito esse amor a Cristo. E a gente vai ver depois o quanto ela se dedica às igrejas cristãs, que eles vão expandindo e ela também está à frente. Tanto que a importância da Prisca para o cristianismo, ele também sutilmente a gente compreende no momento em que, nas cartas de Paulo e até no Atos dos Apóstolos, a gente vê que, nessa época, existia um rigor muito grande na escrita, né? Hoje a gente tem, mas já aquela coisa que a gente pode modificar muito. Mas naquela época, os documentos eram muito importantes, né? Porque não tinha internet, e-mail para a gente guardar. Então, os escritos eram muito importantes e seguia também um rigor, né? Então, via-se muito que o marido vinha antes da mulher em todos os documentos, e a gente pode notar que umas 5 ou 6 vezes na Bíblia, né, nas Escrituras Sagradas, ela vem antes, né? O nome dela vem antes. Então, quando Saulo ele fala nas cartas aos Romanos, Timóteo,
segunda carta a Timóteo também, em Atos dos Apóstolos, eles falam Priscila e Áquila. Então, isso para a escrita é muito importante, porque a gente consegue perceber que ela era muito mais importante. Ele era tão importante quanto no sentido geral, né, na comum, mas ela se destacava mais. Ela fazia muitas vezes as pregações, ela tomava a frente em determinados momentos na igreja. Claro que tudo junto com ele, criando sim uma lealdade, né, uma comunhão entre os dois. Tanto que na Igreja Católica os dois viraram santos, né? E simbolizam a família, né? A união da família, aquela coisa do ambos têm aquele mesmo propósito e respeitam um ao outro. E é isso que a Igreja Católica mais ou menos tem em relação a eles. Então, a gente pode perceber que a importância de ambos, né, principalmente de Prisca, já que ela é mulher, e a gente sabe muito bem que nessa época era muito complicado a mulher estar à frente de certas coisas, existia um preconceito muito grande, muito maior do que hoje, por conta da época, da sociedade primitiva como era, mas a gente vê um pouco dessa flexibilização em relação a isso, de dar a alguém que fez de tudo. Inclusive, o próprio Saulo, ele fala em Romanos 16:4, que ele fala assim: eles arriscaram a vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos judeus, dos não judeus, né, dos gentios, as igrejas que eles formaram. Então, assim, o tempo inteiro, Paulo, nas cartas, saúda, desculpa, eles e a igreja deles. Inclusive, ele fala que a casa deles, né, em Coríntios 1, 16, 19, ele fala: as igrejas da província da Ásia mandaram saudações a Áquila e sua esposa Priscila. E a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. Ou seja, a casa deles era uma igreja. Então, onde quer que eles estivessem, ali estaria uma igreja, ali estaria a palavra de Jesus. E ela tinha muito isso. Ela adorava os cânticos hebraicos, entoar. Então, ela tinha muita leveza. E a mulher dá esse tom também, né? Leveza ao atendimento, aqueles que chegavam para eles, né? Pedindo um alento espiritual e até material também, que isso tinha muito na igreja, né? Que era a casa do caminho, fazia esses atendimentos, e as igrejas levavam muito esse escopo para as outras igrejas fora de Jerusalém. E Prisca, ela se destacava bastante, porque muitas mulheres do Evangelho, elas foram contemporâneas a Jesus, né? Do Evangelho e das leituras espíritas também, como Lívia, né? Como Maria de Madalena e todas as outras, elas conheceram Jesus. E Prisca, ela não conheceu Jesus pessoalmente, ela conheceu apenas os ensinamentos de Jesus. E mesmo assim, ela era, né, muito devota, ela confiava em Jesus, ela acreditava que eles iam conseguir, sim, expandir a igreja. E a fé que ela tinha em Jesus vem dela, né? Vem muito de quem ela era, da bondade que ela tinha no coração. E também, provavelmente, do que ela tinha de Deus, né? Que antes, né, de Jesus trazer essa questão do cristianismo,
Eles seguiam muito a lei mosaica de Deus, e ela trouxe todo esse empenho e toda essa dedicação também para Jesus, mesmo sem conhecer, apenas ouvindo falar, apenas lendo tudo que foi escrito sobre ele, o que ele fez, né, seus ensinamentos, porque Jesus, ele é modelo e guia, né? Então ela levou ao pé da letra essa questão do modelo e guia, porque perdoar não é fácil, principalmente numa situação como essa, né, da perseguição, das prisões, das mortes. E ela, mesmo sem ter conhecimento da reencarnação, como a gente tem hoje, né? Para a gente deveria ser muito mais fácil perdoar. Ela, mesmo sem saber que a gente vive, quer dizer, que a gente não morre, né? Apenas o corpo fica aqui. Ela já confiava em Jesus plenamente. Ela perdoou de uma forma sublime, de uma forma amorosa, sem ser dolorido, sem ser sacrifício. Né? A gente tem que pensar também que muitas vezes a gente perdoa, mas se sacrificando um pouco para perdoar, né? Aquela coisa mais dura, mas ela não, ela apenas com as palavras de Pedro e com tudo que ela já ouviu de Jesus, e com as palavras de Jesus, claro, ela perdoou. Ela perdoou e ela ficou muito feliz de encontrar com ele. Ela ficou muito grata por poder dar um testemunho, né? Por poder demonstrar, olha, não é só o que eu falo, né? Depois ela pode, né? Poderia até dar esse testemunho. E muitos sabem quem foi Saulo, de que ela perdoou de verdade, porque ela deu a vida por Paulo. Então, ela pôs em risco a integridade física, a integridade moral, por que não? Para que Paulo pudesse seguir com os propósitos, né, de Jesus, que fora feito para eles. Então, assim, esse é o nosso grande. Esse é a grande. Como é que fala? O grande ensinamento que ela deixa para a gente aqui hoje. Que por mais que seja difícil, porque ela não teve provavelmente uma vida muito boa, né? Órfã, e muito embora casou com um homem justo e digno, que, né, era muito bom para ela e com ela, e vice-versa, ela não teve provavelmente uma vida fácil. E mesmo assim, ela, depois de tudo, ainda seguiu um caminho de amor, de dedicação. Ela era muito dedicada à família, às pessoas, assim como ela era dedicada a Deus, a Jesus, e todos aqueles que estavam ao redor dela, os amigos, as igrejas nas quais ela esteve à frente, que foi em Éfeso, né, em Corinto, em Roma. Não sabemos ao certo quanto tempo eles ficaram em Roma, mas ela quis muito voltar. E muito me parece que a ida deles, por fim, a Roma foi por conta da prisão de Paulo, para ficar mais próximo a ele e também dar continuidade à igreja em Roma. Mas provavelmente tiveram que voltar para outras igrejas para dar todo o suporte, porque ela e o marido, Áquila, eles eram muito o suporte de Paulo. Então, ele confiava muito neles. E ela era muito dedicada a isso tudo. Muito embora eles precisavam trabalhar também, porque não era fácil. E onde quer que eles estivessem, eles montavam, né, a tenda para trabalhar, e ali mesmo eles construíam a igreja. Então, esse amor dela
por Jesus, esse amor dela pela causa, né, da expansão da Igreja de Jesus, do cristianismo, foi de suma importância, porque se o cristianismo ficasse, né, vamos supor, não houvesse Saulo, ele foi super importante também, ele ia ficar somente em Jerusalém e hoje não teríamos, talvez não seríamos nem cristãos. Mas é isso tudo se juntou, os outros apóstolos também, e todas as outras pessoas que ajudaram, que estão nas escrituras, né? Barnabé, e Tito, Timóteo, todos eles foram ramificações de Paulo, né? E ele deixava em cada um deles aquela esperança do melhor. E Prisca era assim, ela tinha essa personalidade bondosa, ela tinha esse amor incondicional por Jesus e pela caridade, e ela era muito, vamos dizer que imprescindível para que Paulo pudesse, muito embora a gente não vê muito essa parte, não tem, né, escrito isso, mas eu creio que ela tenha tenha tido o papel principal para ajudar. Porque quando eles finalmente descobriram que aquele homem que trabalhava com eles era Saulo de Tarso, e que eles ouviram a história de Damasco, né, na porta de Damasco, a aparição de Jesus, e ela principalmente ficou muito empolgada em levar isso adiante. Então, eles deram um primeiro impulso a Paulo, né? Vamos sair daqui, deixar tudo e começar a pregar, vamos fazer a igreja. E aí Paulo, né, Saulo no caso, fala: não, primeiro eu vou voltar e vou ver os meus familiares, eu vou encontrar as pessoas com as quais eu cometi tantos erros, vou voltar para Jerusalém. E aí eles aguardam, né, Paulo tomar o rumo que ele queria tomar antes de começar a expandir a Igreja de Jesus. E eles voltam para Palmira, né, continuam lá trabalhando e aguardando Paulo para isso. Então, assim, eles tiveram esse entusiasmo, ela teve esse entusiasmo. Tanto que quando ela descobriu que ele era Saulo de Tarso, foi daí que começou o entusiasmo que ela já tinha, né, com as palavras de Jesus, com as escrituras, com os estudos, que eles estudavam, né, todos os dias após o trabalho, e eram encantados, né, ela era muito encantada com Jesus, quem não é, né? E a partir daí foi que Paulo realmente, talvez, né, tenha dito não, né, vamos, agora eu tenho alguém também para me ajudar, tenho os outros companheiros também que vão me ajudar, e deu força para ele. Ele sozinho talvez não conseguisse tanto. Então, eu acho que é por isso que há essa importância de Prisca, né, e o marido dela. É muito difícil a gente falar só dela sem falar dele, porque eles criaram uma união muito forte, né? Um laço muito importante e familiar, falando dessa forma. Então, ela, sem ele, talvez fosse, né, também cristã e tivesse todo o entusiasmo, mas aí um fortifica o outro. Então, isso a gente também tem que levar para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente imagina que sozinho a gente pode fazer uma caridade, a gente pode até abrir uma igreja, um centro espírita, né, o que for interessante na sua religião,
mas a gente não pode fazer nada sozinho, né? A gente tem que estar sempre junto com alguém. Até o livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta aos espíritos sobre a família, né? O propósito da família. E os espíritos falam que sem a família não há porquê, não há como a gente evoluir, não há como, não tem porquê. Assim como as relações sociais também. Então isso é importante. A igreja, veja que a Igreja de Jesus, elas foram fundadas para também propagar a ideia, né, das boas novas, mas também elas surgiram para que a gente pudesse exercer essa caridade. Temos que ter em nós, porque o ser humano, né, o espírito encarnado, um dos principais objetivos é viver em sociedade, é viver em comunhão, é um ajudar o outro a ser melhor. E às vezes a gente ajuda o outro, ou o outro nos ajuda sendo ruim para a gente, né? Então, eu acredito que a perseguição de Saulo aos cristãos também serviu, como ela falou, né? Que bom que eu te encontrei aqui e que eu posso mostrar o quanto eu te perdoo, o quanto eu amo. E a gente precisa, sim, do outro, né? Precisa também de tudo que está acontecendo para que possamos evoluir. E isso a gente pode perceber no atual momento que estamos vivendo, né? Agora a gente voltou para a família, estamos dentro de casa, e esse casal também remete muito a isso, a gente está dentro de casa e construir uma igreja dentro de casa, seja de qualquer religião, e dentro dessa igreja a gente pode também expandir para fora de casa, que seriam as pessoas que estão ao nosso redor, que são importantes para a gente. Uma vez eu vi numa palestra uma expositora espírita, ela fez uma pergunta, né? Existe o mal? E aí eu fiquei me perguntando, né? Existe, será? Existe. E ela falou assim, mas Deus não é bom? É justo, onipresente, onisciente, onipotente? Sim. Se ele é onisciente, onipotente, existe o mal? Onde ele está, existe o mal? Ele não sabe do mal? E eu fiquei refletindo, será mesmo que existe o mal? Ou tudo que existe é para que a gente possa crescer? Tudo que existe é para que a gente possa exercer esse essa centelha divina que há dentro de nós, né? O nosso amor ao Cristo, como a gente fala, a gente estuda, a gente frequenta um templo religioso, a gente faz evangelho no lar, e será que isso está repercutindo de que forma em nós? Então, esse exemplo de Prisca é muito interessante nos nossos dias atuais, porque não há o mal, não existe o mal, não existe uma sociedade injusta. Existe o quê? O que precisamos aprender. Então, se não existe o mal, o que que existe? Existe a ignorância do bem. A gente ignora o bem. Então, no momento que a gente ignora o bem, a gente comete, né, equívocos também no mal. Pequenos, grandes. Mas a gente precisa entender que tudo existe para que possamos crescer. Então, se não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, então não podemos entender que Deus seja cruel porque estamos vivendo uma situação complicada, um vírus, né, que já matou tantas pessoas, ou uma enfermidade, seja qual for, na nossa família, uma tragédia.
Então, assim, a gente tem que compreender que aquilo, do que a gente vai tirar daquilo, né? Qual o ensinamento que a gente vai tirar? O que a gente precisa fazer para entender, para parar de ignorar esse mal, esse bem, né? E começar a entender que fazer o mal pode ajudar, mas não podemos fazer. Como diz no Evangelho, né, que os escândalos eles precisam acontecer, mas ai daquele que cometeu escândalo. Então a gente tem que pensar muito bem, principalmente nessa época que estamos vivendo, dentro de casa, ainda com um pouco de medo, de estarmos expostos a algo desconhecido, que não podemos dizer que seja o mal, mas que podemos entender que seja uma tarefa que Deus nos deixou para ver como vamos nos sair. Até nosso testemunho, né? De tudo que a gente sempre pensou, pregou, falou, ou até tentou fazer. A gente lê o Evangelho e a gente pensa assim, nossa, que difícil, difícil perdoar, difícil não se magoar. Mas será que é tão difícil se a gente pensar que essa vida é única, é uma existência, não é a vida? A vida ela continua no mundo espiritual, o espírito é eterno, e o que a gente vive aqui são pequenos momentos da vida. Então, a existência na Terra são momentos, né, um momento da vida e passa, né, como Chico Xavier fala, tudo passa. O recado que Maria deu para ele, lindíssimo, simples e lindo, tudo passa. E se a gente parar para pensar que tudo passa, e aquela ofensa passa, e aquele mal já passou, que o passado fica no passado e a gente tem que seguir adiante, porque perdoar é o caminho. Então, que façamos como Prisca, perdoar os nossos algozes, perdoar. Muitas vezes as pessoas fazem conosco, nós ficamos magoados e elas nem sabem que nos magoaram, porque é um comportamento deles, né, da pessoa que fez. E que muitas vezes não tem noção do que fez. Então, se a gente começar perdoando, a gente já vai ter os 50%, né, do perdão total, ou das dívidas sanadas. E é isso que a gente precisa tirar, muitas vezes não, sempre, dos ensinamentos de Jesus. E eu acredito muito que todas as pessoas, né, essas personagens da época de Jesus, da literatura espírita e até mesmo da Bíblia, eles não estão ali por acaso, né? Não é por acaso que existiam os apóstolos, não é por acaso que houve Paulo, não é por acaso que ele foi algoz né, dos cristãos, nada é por acaso, porque não existe acaso com Deus. Tudo faz parte de uma engrenagem que a gente precisa só compreender o nosso papel nessa engrenagem. Porque a gente muitas vezes tenta entender a engrenagem inteira, né? Mas não, a gente tem que parar para entender o nosso papel naquela máquina. O que a gente precisa fazer? Virar para que lado? Fazer o que para que tudo flua? E a nossa vida é assim. Então, se a gente dá um passo de perdão, dá um passo de leveza na vida, nossa vida muda completamente. A gente vê muito em redes sociais frases, né, de autoajuda, que fala muito essas coisas, a gente curte, a gente compartilha, mas será que a gente pensa de verdade naquilo que está escrito? Será que a gente vai fazer daquela forma? Ou na primeira oportunidade que a gente tiver, assim como Prisca teve com Saulo, ela teve uma oportunidade
belíssima de demonstrar o perdão. E eu acredito muito que o papel dela nessa passagem pela vida de Paulo foi demonstrar isso, esse perdão. E ele é muito grato a ela, a Áquila, por tudo que eles fizeram. Ele, inúmeras vezes, nas cartas que ele saúda os dois, ele fala da gratidão não só dele, inclusive, a gratidão das igrejas nas quais eles atuaram e foram, né, figuras importantes. Então é isso que a gente precisa entender em todas essas personagens da época de Jesus, da literatura espírita, mesmo depois da época de Jesus, né? Paulo já foi depois de Jesus, Cristo. Então, assim, e até hoje, personagens que devemos tomar como exemplo. Essa postura de Priscila, né, de Prisca, leva a gente a muita reflexão. Será que hoje a gente faria isso? Será que a gente perdoaria alguém que nos fez? A gente não só perdoar, como aceitar, abraçar, trazer para o nosso convívio, dar a nossa vida, né, em holocausto por causa disso, por aquele que nos fez mal. Será que a gente tem essa capacidade hoje de fazer isso? Então, esse é um grande questionamento que eu me faço, né? Acredito que vocês também devam fazer todos os dias. Será que eu estou seguindo a Jesus? Ou eu só estou lendo o Evangelho? Ou eu só estou estudando o livro dos Espíritos, querendo entender a parte prática? Mas e a parte simbólica? E os sentimentos? Porque, assim, eu acho que se Kardec não existisse, ou existisse, e ele só fizesse o Evangelho segundo o Espiritismo, que nem fizesse o Livro dos Espíritos, que eu sei que é o primeiro, então é importante e esclarecedor, mas se ele fizesse só o Evangelho segundo o Espiritismo, que só tivesse Jesus, já seria tudo, porque lá tem tudo que a gente precisa para viver bem, tem tudo para ser feliz. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias e ela falou assim: existe alguém feliz? Aí eu falei: eu acredito que não. Ela: por que você acha que não? Eu falei: porque as pessoas, elas não estão felizes com nada. Então a gente fala assim: ah, quando eu tiver uma casa na praia, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso, eu vou ser feliz. Mas aí tem o carro, tem a casa, passa no concurso. E aí chega lá e fala assim: ah, não, mas agora eu passei no concurso, eu quero fazer uma viagem internacional, aí eu vou ser feliz. Então a gente está sempre buscando alguma coisa fora de nós para ser feliz. E dessa forma ninguém vai ser feliz. Não tem como. Então, às vezes, inclusive, a gente vem para dentro de nós, mas a gente não gosta de quem nós somos. E em vez de a gente tentar modificar quem somos, tentar pegar os ensinamentos de Jesus, fazer como Prisca, trazer para a sua vida, a gente começa a querer esconder quem somos, de nós mesmos, muitas vezes. E isso fica muito mais difícil. Então, a gente precisa, sim, voltar para nós, ver que nós somos, perdoar a nós mesmos, que o perdão maior é a nós mesmos, e começar a conviver conosco, daí praticar os ensinamentos de Jesus e poder ser feliz com as coisas de fora, né, da nossa de nós, do lado de fora, exteriores. E isso é um trabalho muito difícil para o ser humano, porque a gente vê muitas coisas, principalmente agora né, com a internet efusiva e nos tornando cada vez mais plásticos, né?
Então a gente começa a pensar mais no fora e esquece o dentro. E eu já vi muita gente falar assim: ah, eu faço o evangelho, mas eu não faço nada do que Jesus fala porque é muito difícil, eu não vou fazer. Falei, se você já disse que é difícil, que não vai fazer, então eu não sei nem por que você faz o evangelho, né? Porque é difícil. Você vai ler e pronto. Ler e pronto não adianta. Aí eu faço uma oração belíssima, mas nada está vindo do meu coração. Eu apenas decorei porque eu vi uma pessoa no centro espírita falar essa oração e achei muito bonito. Acontece demais isso. Então a gente está vivendo uma época que a gente precisa voltar para nós mesmos. E eu acredito muito que ela tenha feito isso. Ela voltava para dentro de si e se perguntava o que Jesus faria. A gente muitas vezes não vai fazer essa pergunta porque a gente sabe qual é a resposta e a gente não faria. Provavelmente o que Jesus faria. Porque ainda é muito difícil. Claro que eu não estou aqui dizendo que a gente tem que ser igual a Jesus agora. Não vai adianta, não vai dar. A gente está no caminho para chegar lá. É difícil, mas a gente pode fazer as pequenas coisas, né? A gente pode perdoar alguém, a gente pode esclarecer para alguém algumas coisas, né? Como esse seminário que a gente está assistindo agora, como todas as outras formas de comunicação que a gente tem, de informação. A gente pode ajudar alguém, não precisa ser de forma material, mas evitar um suicídio, para que as pessoas fiquem tristes e sozinhas. A gente pode evitar isso. E a gente pode fazer isso com amor, que é o amor que a gente vê nas personagens dos livros que a gente lê, do Evangelho, assim como Prisca, as outras mulheres do Evangelho também. Então a gente precisa começar a praticar o perdão, bem devagar. Não precisa também perdoar como Prisca perdoou Saulo, que foi algo muito grandioso ainda. Se puder, ótimo. Mas a gente perdoa as pequenas coisas, começando pelos nossos familiares, que agora que estamos dentro de casa, devemos estar vivendo momentos difíceis, né, na convivência, porque a gente sabe que a família é um laboratório. A gente vem numa família que a gente precisa resgatar algumas coisas. Outras não, até harmoniosa, e vieram em missão, mas outras precisam do resgate, precisam do respeito, precisa que se tenha caridade, por que não, com o nosso familiar. E isso a gente tem que começar na família, porque não tem como você. Se a família são pessoas que, em tese, nós amamos, as pessoas da rua, do trabalho, da faculdade, são pessoas que a gente não sabe nem quem são, a gente vai amar assim tão fácil, vai perdoar assim tão fácil. A gente começa na família, a gente começa com aquele irmão mais difícil, com a mãe complicada, com o pai ausente, com o pai repressor, enfim, e a gente começa a entender eles na perspectiva deles, entender como foi a vida deles, e aí a gente parte. Porque a gente precisa ter uma coisa que o Espiritismo prega muito, que é a fé raciocinada, né? E tudo ser muito explicado. Eu gosto muito do Espiritismo por conta disso. Existem explicações racionais para tudo que envolve as nossas relações humanas. E o Espiritismo dá muitas respostas. Jesus, inclusive, dá muitas respostas. Então, a gente precisa
para perdoar, não é perdoar, eu vou perdoar porque Jesus manda perdoar. Não, vamos criar uma forma de perdoar, né? Dentro dos nossos conhecimentos e da nossa possibilidade. Então, vamos entender o outro na perspectiva do outro, vamos entender o que ele passava na infância, na adolescência, quais os pais que eles tiveram, nossos pais, por exemplo, que pais eles tiveram, né? Quais os pais, como eram esses pais, assim como provavelmente, não sei no caso de Prisca, porque ela foi muito com relação ao amor a Jesus e os ensinamentos, mas ela dá no livro Paulo Estevam, eles dão uma explicação a Saulo quando eles perguntam: mas vocês não odeiam ele? Vocês não têm nenhuma, né, ressalva com relação a ter que encontrá-lo? Eles falam isso, não, muitas vezes ele não sabe o que fez, ele não sabe o que os guardas, né, as pessoas que eles mandam, que ele manda prender os cristãos, ele não sabe, ele não tem ciência disso, muito embora eles saibam que Estevão foi apedrejado na frente de Paulo, então ele sabia o que acontecia, mas mesmo assim eles procuravam uma forma de trazer uma explicação para o perdão. Então é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa trazer uma explicação, porque somos humanos, porque não somos tão espirituais, né, por espíritos puros. Então a gente traz uma explicação plausível. Então a gente procura entender o outro, o porquê. Ah, mas ele é assim porque ele é. Tá. Então a gente vai para a vida passada. Será que na vida passada eu não fiz alguma coisa para ele? Então, os espíritas têm muita essa coisa, né? Como a gente tem todos esses elementos, né, de reencarnação, os princípios do espiritismo, a gente tem como fazer isso. Eu tenho uns amigos que falam assim: ah, ser espírita é muito fácil. Eu tenho minhas dúvidas, mas acho que talvez seja um pouco mais fácil do espírita, porque se a gente não achar uma explicação aqui, a gente tem uma explicação de outra vida. Então, se a gente, eu não vou poder perdoar porque ele não teve uma vida difícil, ele não teve uma família complicada, ele sempre teve uma vida boa. Então, tá. Será que a gente não fez algum mal a ele em outra vida? Será que somos também tão ruins quanto ele está sendo conosco? Será que eu não mereço, né, assim, entre aspas, essa hostilidade por parte dele, ou esse comportamento por parte? Então a gente procura, assim, como Prisca e Áquila procurou. Eles procuraram elementos para perdoar Saulo, e elementos que pudessem justificar aquele perdão. Ah, mas ele não sabia, mas ele... E existe também um outro elemento de que ele fazia isso por amor a Deus. Então ele achava que a doutrina, que as leis de Deus, né, a lei mosaica, ela era uma lei de Deus, né, porque Moisés ele é inspirado por Deus. E ele fazia para manter o status quo da lei, podia, para não ser abalada, né? Então, para Deus ficar como soberano. Na verdade, Jesus não tirou em momento nenhum a soberania de Deus. Muito pelo contrário. Ele veio, como ele falou, né? Não vim para mudar a lei. Eu vim para complementar. E quando ele falou que não veio para mudar a lei, ele não estava falando nem da lei de Moisés, ele estava falando da lei de Deus. Ele não veio mudar a lei de Deus. Ele veio trazer novos parâmetros da lei de Deus. Porque a sociedade ela vai se melhorando, né? De 2000 anos para cá, a gente melhorou bastante, por mais que as pessoas digam que não. Como assim melhorou se hoje a gente vê tantas coisas ruins? Já foi pior. O Dr. Bezerra, ele sempre fala assim: nunca se amou tanto no mundo.
E a gente para falando, nossa, como era ruim o mundo, hein? Então, a gente pode parar para analisar dessa forma. Como era? O que aconteceu? A gente não vai mudar nada, mas a gente vai acrescentar muitas coisas. E o espiritismo, como é uma ciência, não uma filosofia, e não é algo estático. A gente sempre pode melhorar não o que Jesus falou, mas os nossos comportamentos, ratificar o que Jesus falou e ser guiado pelas suas palavras, porque a gente vem mudando, a sociedade vem mudando muito, as pessoas vêm mudando muito. Eu ouço muito as pessoas falarem: ah, mas essa pandemia não vai mudar ninguém. Com certeza não vai mudar da noite para o dia e nem vai mudar a todos, mas vai mudar aqueles que estão predispostos a mudar, com toda certeza vai mudar. E aí a gente pensa no que Jesus fala, né? Muitos, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, o escolhido não é aquele que Jesus escolheu, mas aquele que escolheu seguir Jesus. Esses são os escolhidos. Então, a gente precisa entender isso, né? Entender esses comportamentos da época, né, de Jesus, ou um pouco depois de Jesus, da propagação do cristianismo, trazer para o nosso dia a dia, para o nosso hoje, na propagação da palavra de Jesus. Independente de ser o espiritismo, eu vou seguir com o espiritismo, mas outras pessoas acreditam que não, que podem seguir Jesus de outra forma. Contanto que siga Jesus, eu acho que será ótimo. Então a gente precisa fazer isso. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil, principalmente porque temos muitas questões não só dessa vida, mas de vidas passadas, né? A gente ainda traz aqueles sentimentos de até de competitividade com o outro, de mágoa, de ódio. Não, às vezes não é dessa vida, mas a gente, né, acaba fazendo por conta disso. Mas eu acho que sempre tem uma hora que a luz, assim como Paulo, na entrada de Damasco, ele foi chamado à sua responsabilidade, chegou a hora e Jesus entendeu que aquela era a hora. Ele podia ter feito em qualquer momento. Inclusive, Jesus poderia ter aparecido para Paulo antes dele matar. Como é o nome dele? Estevão. Antes, ele podia ter evitado. Mas tudo era necessário acontecer. E ele chegou naquele momento que ele falou: agora eu preciso de você. E foi e trouxe a luz para Paulo. E assim pode acontecer com a gente. A gente pode estar vivendo, acordando e dormindo, sem fazer absolutamente nada em prol da nossa evolução. Porque a gente precisa entender que a gente não faz nada para Deus e nada para Jesus. A gente faz para nós mesmos. Eles estão nos apoiando nisso. Eles vêm para dar o alicerce para que a gente possa fazer por nós. Mas a gente, com nossa parca inteligência, nesse sentido espiritual, a gente entende que está fazendo para Jesus e para Deus. Mesmo entendendo isso, que possamos fazer para Jesus, né? Possamos levar o seu nome, levar os seus ensinamentos, e nada melhor do que na prática, né? As pessoas olham para você e falam assim: nossa, você está mais feliz do que você fez. Eu me conheci, eu estou seguindo uma doutrina, eu estou seguindo Jesus, mas sem afetação, né? Sem ismo, nada disso. É dizer o que você está fazendo.
E as pessoas começam a notar a sua mudança interior, você começa a ser um pouco mais maleável, mais tranquilo. E muitas pessoas vão achar que você está ficando bobo, mas não é isso. É que você está entendendo que chegou a hora. Chegou a hora de você se ajudar. E quando Paulo ajudou Jesus, né, quando ele foi chamado às suas responsabilidades, que a gente não sabe também que na reencarnação dele, ele pediu para isso, ele pediu para ele talvez tivesse toda aquela inteligência, viesse numa família muito de posses. Um fator que ajudou ele a não morrer rápido foi que ele era romano, né? Ele era um cidadão romano e isso dificultou muito, né, a execução de Paulo. Então, será que ele veio com tudo isso porque ele já tinha esse propósito? E todos nós temos um propósito de viver. Todos nós temos essa missão, não igual a de Paulo, talvez, mas pequenas missões, missões que cada um tem, né, na sua trajetória de vida. E a gente precisa, vai chegar um dia que essa luz vai se acender. Nesse momento, a gente vai ter que estar pronto, né? Nós vamos ter que estar prontos para começar essa missão. Pode ser que não seja nessa vida, pode ser que seja, pode ser que comece nessa e termine em outra, pode ser que já começou em outra e está terminando, ou no meio dessa. Mas a gente precisa, assim, entender o que Prisca entendeu quando ela começou a seguir Jesus, quando ela começou a ler, né, as anotações do apóstolo Levi, que trazia os ensinamentos de Jesus, e ela se encantou com esse ensinamento, mas ela não só se encantou, ela entendeu que chegou o momento dela ajudar Jesus, né, se ajudar, e ajudar a igreja, e ajudar a propagar aquilo de tão maravilhoso que ela leu, que ela ouviu falar, né, nas preleções da Casa do Caminho, e ela se encantou com aquilo. E aí, por que não nós também começar a nos encantar com isso, nos encantar com a vida espiritual que precisamos ter? Porque a vida material, muitas vezes, a gente já chegou até num ponto que já está bem tranquilo. Então, vamos partir para a vida espiritual. Vamos partir para começar um novo momento, que foi o que aconteceu com Prisca e Áquila. Eles até então estavam ali vivendo as suas vidas, eles ficaram, né, 3 a 4 anos, 3 anos no deserto, pelo menos com Paulo foram 3 anos, mas eles já estavam antes. Ficaram ali vivendo aquela vida modesta, até quando? Até que eles foram chamados também por Jesus. Porque cada um tem um chamado diferente. Saulo precisou ser algo muito forte, porque, né, era da personalidade dele. Já Prisca, não, bastou que alguém chegasse, alguém que era seu algoz, chegasse para mostrar para ela o quanto ela estava preparada. Porque no momento que ela perdoou Paulo, ela já estava preparada para dar seu testemunho, para, né, seguir com a Igreja de Jesus. E isso é que precisamos fazer na nossa vida. A gente precisa ser Prisca, Paulo, com suas devidas proporções, mas dentro das nossas, do que podemos, né, do que conseguimos fazer nessa vida e dentro das nossas possibilidades. Mas que comece hoje é ter um propósito. Se a gente tiver um propósito, nada fica chato, porque tudo vai virar interessante.
Então, se a gente se interessar por leituras espíritas, ou, né, mesmo a palavra só de Jesus, a Bíblia, a gente começa a dar o primeiro passo. E esse passo é importantíssimo para que possamos ter a mesma visão de, né, de como dar um rumo na nossa vida, assim como Prisca, como Paulo e tantos outros, né, da época de Jesus ou depois de Jesus. Ou até hoje, né, a gente tem muitos exemplos de Valdo Franco, que foi muito difícil para ele no início, a mediunidade ainda muito criança, e veio para ele assim muito rápido, né, essa missão. Assim, como Chico Xavier também foi criança, e a gente precisa acender essa vela, né, acender essa luz para começar a nossa missão. E para finalizando, né, já chegando ao final, eu quero falar que essa personagem, ela me fez pensar bastante, pensar sobre família, ela me fez pensar sobre o perdão, ela me fez pensar muito sobre estudar, né, me instruir dentro da doutrina espírita, né, com mais dedicação. E me serviu de muito exemplo, porque ela, numa época onde predominantemente os homens que tinham esse, essa autoridade para fazer isso, né, que podiam falar nos púlpitos, né, a mulher não falava na sinagoga, em outro lugar, e ela pôde fazer isso. Então, numa época muito complicada, e ela foi muito bem aceita pelas pessoas que as ouvia, que precisava dela, que encontrava. Então, não vi nenhum relato de resistência com relação a ela. E talvez porque ela era muito carinhosa, amava demais o que fazia, amava Jesus. E quando a gente fala com amor, quando a gente fala com, com o coração, a gente consegue convencer qualquer pessoa. Por mais que ela tenha um preconceito, é mulher, é porque não é católica, é espírita, enfim. Eu tenho muitos amigos que não são espíritas e eles me perguntam muitas coisas e eu acabo falando, explicando o que eu sei e eles ouvem atentamente, eles me perguntam. Então, se você fala com amor, se você fala sabendo o que você está falando, ainda que não seja cheia de palavras bonitas, você consegue trazer as pessoas para Jesus. Não para o espiritismo, não para o catolicismo, não para a sua religião, mas para Jesus, para Deus. Então, esse talvez a mim seja o maior legado de Prisca para o Evangelho de Jesus. É fazer com que as mulheres tenham voz e se vejam também nessa missão de levar Jesus consigo em seu coração e para as pessoas que por acaso só saibam de nome ou aquela coisa muito, como eu posso dizer, lugar comum, né? Como a gente lê o Pai Nosso sem nem prestar atenção nas palavras, a Ave Maria e vai fazendo aquela oração sem pensar, decorada. Então, mas que eles entendam o poder de Jesus na vida da gente. Assim como foi para Prisca, na vida dela, Jesus tenha a mesma, o mesmo magnetismo, né, que aconteceu com Saulo na porta de Damasco, as portas de Damasco.
que não foi o que Jesus falou para ele que converteu, ou melhor, começou a converter Saulo, foi a presença. Então, muitas vezes, não é o que você fala, mas é como você fala. É o amor que você coloca no que você fala. Então, faça tudo com amor. Siga Jesus com amor. Pode até não fazer tudo o que ele manda, né? Que ele, que ele fala nos ensinamentos dele. Mas aquilo que você fizer, faça com amor. Faça com o seu coração. Para que isso comece a florescer de uma forma que as outras pessoas comecem a ver o quanto é maravilhoso ter Jesus em nossa vida, o quanto é maravilhoso seguir Jesus. E foi isso que Prisca fez, ela simplesmente seguiu Jesus. Ela seguiu sem perguntar quem era Jesus, por que seguir Jesus, e agora, mas vão me matar, vão me prender, sem questionar. Apenas entregou a vida dela a Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. E é esse o ensinamento que eu tirei dessa personagem. E espero que vocês também possam refletir a respeito disso, de seguir Jesus. Muito lindo. Eu acho que, assim, Luciana conseguiu esmiuçar uma figura, como você mesma colocou, importante, crucial, com poucas referências, mas de uma forma assim a trazê-la tão perto que a gente se sente como se a gente sempre tivesse conhecido Prisca, né? Como se ela fosse alguém do nosso convívio. Acho que eu convivi tanto com ela esses dias que você me fez ficar doida, que eu acabei me identificando, sabe, com ela. Acabei gostando de verdade da personagem, sabe? Achei, nossa, e o carinho que Emmanuel fala dela também é muito, sei lá, né? Traz uma força nesse sentido. Uhum. Eu Isso, sei que as outras mulheres do Evangelho são muito fortes, têm muito o que falar, mas ela não tinha muito o que falar. O que eu tinha que falar dela? O amor que ela tinha por Jesus. E foi o grande acontecimento na vida dela foi o amor dela por Jesus, o perdão dela, né, com algoz. Então, você ser presa, você apanhar, você ver o seu sogro morrer nos seus braços, e você chegar para ele e falar assim: nossa, que lindo, você está aqui, eu te amo, venha, que esse amor que eu quero mostrar para Jesus. Não é fácil. Então, ela é muito poderosa nesse sentido, né? Porque e depois de tudo, ela ainda dá a vida por ele, porque ela sabia que dando a vida por ele, ele ia levar mais adiante Jesus. Então, é fantástico, simplesmente. Apesar de ter pouquíssimas coisas para falar dela, mas isso para mim já era muito, 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 muito. Obrigada pela oportunidade de conhecer Prisca melhor. nós que agradecemos. E o interessante, Lu, é que uma personagem assim tão importante, né, com desenvolvimento moral tão singular, você trouxe ela de um modo muito realista. Isso que é o mais bonito, né? Ela não está longe, não é aquela santa que está no altar. Isso. Não é Maria, não é, né, as santas. Realmente, ela é do dia a dia, ela era esposa, ela trabalhava, ela fazia o que a gente faz, tomar conta da casa, depois vai trabalhar, e dá para chegar perto dela às vezes, um pouquinho. Maravilha. Oh, nós te agradecemos penhoradamente, viu, por compartilhar Eu que seus te agradeço. estudos conosco. E pediria que você fizesse nossa prece para a gente encerrar. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos aqui, falando em teu nome, que possamos, de vez, seguir o Senhor, Mestre, que nos
ajuda tanto, que nos apoia, que nos pede tão pouco para que possamos ser muito. E que Deus, com sua divina misericórdia, possa nos amparar e nos guiar em toda a nossa trajetória de vida. Possa abençoar todos nós que sofremos e que amparamos os sofredores. E possa nos dar força todos os dias para que continuemos a nossa jornada nesta vida, auxiliando e sendo auxiliado. Que assim seja. Que assim seja. Minha gente, por hoje é só. Amanhã nós continuamos com o nosso seminário das Mulheres do Evangelho. Um grande abraço a todos. Um beijo, Lu. Obrigada, Paty. Um beijo para você também.